Queridos amigos, queridas amigas, dessa que é uma instituição abençoada, veneranda e cujos sentimentos nossos são os mais caros, por meio da qual o meu próprio coração se encontra também vinculado. Queridas amigas e amigos de outras instituições que aqui vão e que estão conhecendo a casa por primeira vez, que aqui ocorrem, nossos cumprimentos também. Caros amigos e amigas que nos acompanham pela internet, nossos cumprimentos. Gostaria de cumprimentar, notada e particularmente, os nossos amigos Jana e Marcelo. Estamos nas semanas espíritas ao longo dos anos sempre juntos. Uma hora eles vão perguntar: Flávio, por que me persegues? É sempre uma grata oportunidade de estar com vocês, acompanhá-los, saindo da atividade profissional e não podendo chegar logo desde o início, porque saio 19 horas da atividade que desempenho hoje. Vou às pressas para conseguir me beneficiar e beber dessa mensagem musical extraordinária. Imagine se eu tivesse rouco como ele, imagine que tragédia, né? E gostaria de dizer que para mim é uma grata satisfação estar aqui com a amiga Cláudia, essa elegância, essa mestre de cerimônias que deixa a todos entusiasmado, porque ela contagia com seu entusiasmo, recepciona e acolhe todo mundo muito bem e nos envolve com seu carinho, com a sua amabilidade. Quando eu estou com ela, eu acho que o destaque é ela, não o palestrante. No item 621 de O Livro dos Espíritos, o codificador Allan Kardec faz uma pergunta essa clássica, conhecida dos espíritas, mas uma pergunta que não apenas cabe no tema, porque aborda o tema, mas porque a resposta dos espíritos é, ainda hoje, e era, naquele momento que foi respondida, uma resposta enigmática. A pergunta 621 é colocada nos seguintes termos: aonde ou onde está escrita a lei de Deus? A pergunta é paradigmática, porque envolve teologia e a tradição teológica de todos os tempos, que sempre elaborou conjecturas, especulações a respeito da lei de Deus. E no âmbito da filosofia também, quando lemos as grandes obras filosóficas que especulam a realidade interior da criatura, de Agostinho a Kant, de Descartes a Spinoza, dos grandes filósofos que se interessaram nessa questão, como Sócrates e Platão, a Blaise Pascal, que também era matemático. Onde está escrita a lei de Deus? Os venerandos imortais, os espíritos guias responsáveis por acompanhar o progresso do planeta, destinados a encaminhar aquela mensagem especial da doutrina espírita à Terra, naquele momento respondem de uma forma sintética, de uma maneira resumida e, como nós dissemos, enigmática, na consciência. A resposta não é apenas a mais notável resposta nessa área dos últimos 200 anos, me refiro especialmente à evolução do pensamento na academia, da ciência psicológica à sociologia, da antropologia à religião. É uma resposta enigmática, é uma resposta fundacional, uma resposta que a gente ainda está tentando digerir até hoje, compreender,
E mais estranha deve ter parecido a resposta ao próprio Allan Kardec e àqueles daquela época, naquele momento, quando o tema da consciência era ainda menos estudado e muito mais ignorado naquela época. Ainda hoje, a consciência é um enigma. Ainda hoje é um tema delicado. Ainda hoje as áreas do pensamento e da academia, da filosofia e da cultura, do saber e do raciocínio, que procuram estudar a temática da consciência, encontram dificuldades quase insuperáveis. Dificuldades conceituais, a dificuldade de definir o que é a consciência, até conseguir uma definição universal, uma definição consensual, e há dificuldade também de entender a consciência na sua magnitude, na sua profundidade. Hoje, atualmente, a consciência, por incrível que pareça, é objeto de estudo de áreas que talvez não eram imaginadas no passado. Porque ao longo da tradição, a consciência foi objeto de estudo de quê? Da filosofia. A filosofia sempre especulava o que era a consciência, o que é ter consciência. A gente vê referências desses filósofos que eu mencionei aqui sobre consciência, ainda que de maneira rudimentar, de uma maneira limitada, de uma maneira imperfeita. Mas quando a gente olha para hoje, por incrível que pareça, a gente vê áreas não imaginadas estudando a consciência, como é o caso da neurologia, das especulações mais avançadas do cérebro humano, para tentar entender o que é realmente consciência. E é notável pensar que quando a gente se debruça sobre a resposta, a lei de Deus está na consciência, os espíritos tocam em uma dimensão psicológica, porque consciência tem a ver com algo interior, algo subjetivo, algo interno, imanente, mas toca também na questão religiosa, teológica. Lei de Deus é tema de religião. E ao longo das épocas, a resposta a essa pergunta foi a mais variada. A lei de Deus sempre era compreendida como presente em algum livro sagrado, do Corão à Bíblia, do Bhagavad Gita, a coleção do Vedanta, ao Bardo Todol, livro dos mortos do Egito, ou livro tibetano dos mortos, das grandes manifestações da China antiga, de Confúcio e Lao Tse, aos santos medievais, aos grandes místicos, ao longo dos tempos. Lei de Deus era sempre compreendida pela religião como localizada em um espaço específico, em um local adstrito, em um texto sagrado ou em algum missionário fundador de religião. A resposta que os espíritos dão a Allan Kardec é única e singular. Nunca antes compreendida dessa forma. Os espíritos dizem mais a Allan Kardec. Vai dizer que essa lei de Deus, essa lei, que é uma só, e que Allan Kardec, por objetivo didático, dividiu em várias leis, conforme se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos, vão dizer ainda mais a Kardec quando afirmam que essa lei de Deus pode ser subdividida em leis materiais e leis morais. As leis materiais são da alçada da ciência, as leis morais são competência da religião e da espiritualidade. Nas leis materiais, nós temos as leis de fora, porque as leis materiais procuram regular a vida exterior e as leis morais regulam a vida da alma. Daí os espíritos ainda dizem: o sábio estuda as leis da matéria e as compreende. O homem de bem estuda as leis morais e as vivencia. Ambas as leis, leis materiais e leis morais, regulam o universo. Um na esfera da vida psíquica, da vida da alma.
Portanto, há leis psíquicas. E outra, leis materiais, as leis de fora. Mas os espíritos, diz Allan Kardec, que essa lei, que é subdividida em dois, está na consciência. Então o que está dentro de nós não são apenas as leis morais. As leis materiais também estão dentro de nós. E funcionam dentro de nós. Regulam. Afinal de contas, se a causa é uma só, que é o Criador, leis morais e leis materiais em algum momento se tocam em uma coisa só. Por essa razão, Jesus, ou melhor, Kardec, resume tudo na lei de amor. E o Espírito Emmanuel mais tarde vai dizer que é o amor que está fecundando e movimentando o universo. É o amor que faz a atração das micropartículas ou a repulsão de outras. É o amor que promove os buracos negros e os quasares azuis. É o amor que absorve na gravitação, mantendo a harmonia dos mundos. Por detrás das leis materiais existe sempre o hálito divino, que é o amor. Na expressão feliz do espírito André Luiz. O que significa dizer que essas leis estão regulando a nossa vida interior, materialmente e moralmente. Se eu me excedo, quer ver um ponto que se toca as duas? Se eu me excedo em algum hábito material, aquilo afeta o meu moral também. E se eu transgrido algum tipo de repertório moral, aquilo às vezes afeta a minha vida material. Quer um exemplo? Saia daqui depois e come uns 3 pratos de feijoada. Eu já tentei fazer isso, não deu muito certo, não. Material, mas também que afeta o moral. Há uma interseção constante. Ora bem, a consciência, portanto, abarca essas leis. Kardec, no entanto, vai além para dizer por que os missionários? Se a gente já carrega a lei dentro da gente, por que os missionários? Para falar de moral, de religião. Por que os livros sagrados? E os próprios espíritos dão uma resposta fantástica. A lei de Deus está na consciência, mas o homem frequentemente a esquece. E quando você lê, a princípio, você pensa que os espíritos estão falando de um processo de memória, de um Alzheimer, de uma demência, de uma amnésia. Não é isso. Não é um esquecimento mnemônico. É um esquecimento emocional. Porque eu sei, eu sempre falo isso aqui, inclusive no estudo do Evangelho, eu sei textos de cor do Evangelho segundo o Espiritismo, porque tem textos que me tocam tanto que eu já gravei. Mas isso não vale nada, não é importante eu gravar, eu ter de cor. Porque uma coisa é eu ter de cor, outra coisa é no meu dia a dia eu esquecê-lo emocionalmente, eu deixar de sintonizar com ele. É por isso que você faz Evangelho no lar, espero que você faça, uma vez por semana. Porque o Evangelho no lar não é para decorar o texto. Às vezes eu estou lendo o texto no Evangelho, que eu já sei o texto, eu poderia ler de olhos fechados. Mas eu estou lendo para colocá-lo novamente na consciência. Ou, melhor dizendo, eu diria de outra forma. Não é o texto que vai ser colocado na consciência. O texto possui leis espirituais que me tocam, porque ele me ajuda a eu tocar a minha consciência. Eu tenho um Evangelho dentro de mim. E quando eu leio leis morais traduzidas em palavras, esse texto faz ressonância no Evangelho que eu tenho dentro de mim. Por isso eu me emociono. Todos nós carregamos esse Evangelho dentro de nós. E é por isso que a gente se sensibiliza. É por isso que a gente se sintoniza com isso. Então não é a coisa de esquecer intelectualmente. É deixar de sintonizar com isso. Esses livros, como os missionários, como os exemplos, são instrumentos para me fazer acessar a consciência. Para fazer sintonizar-me com essa consciência. Do contrário, eu esqueço aspas. Esqueço emocionalmente. Eu deixo de sintonizar com isso. Com as leis de Deus, que estão fora, mas também estão dentro. Essa é a ideia de ler, de refletir, de vez em quando mergulhar para dentro. Mas a verdade é que o tema é muito difícil. O tema da consciência é um tema desafiante. Porque o próprio conceito é difícil. Não há uma definição só de consciência e os teóricos da consciência até hoje batem cabeça para tentar entender. A própria palavra consciência parece ter duas raízes semânticas, duas raízes
etimológicas. Consciência, como originada da expressão conscientia em latim, que significa ter ciência de, mas consciência também pode estar associada à junção de dois vocábulos, conscius e sciens, em latim. Sciens, que significa ter ciência, ter conhecimento, e conscius, saber o que fazer. Ou seja, eu tenho conhecimento, eu tenho discernimento, eu tenho a informação e eu sei o que fazer com eles. Mas o problema não para aí. Há várias definições sobre consciência. Desde consciência como sinônimo de ter noção de si, e na obra kardeciana a gente vai ver a palavra consciência sendo usada em diferentes sentidos. Por exemplo, veja como o vocabulário nosso é pobre para definir as coisas do ponto de vista espiritual. Você tem, por exemplo, em um trecho da obra de Allan Kardec, a alma dos animais após a morte. E os espíritos dizem a Kardec que o animal, após a morte, conserva a sua individualidade, mas não conserva a consciência. Mas o espírito humano, ao chegar no mundo espiritual, conserva a individualidade e também conserva a consciência. Bem se vê que esse sentido que a palavra consciência foi colocada aí, não é o mesmo sentido da questão 621, da lei de Deus. É um outro sentido. Quer ver a outra parte? Perdeu a consciência. Essa expressão consciência é usada muito na medicina. Consciência como sinônimo de vigília, de atenção. Daí o coma, daí o desmaio, daí o sono, daí o sonambulismo. São estados de consciência alterada. Mas as definições não param aí. A consciência pode ser entendida como uma certa qualidade psíquica. Uma qualidade psíquica, e Allan Kardec tem um momento do Livro dos Espíritos que diz que o homem que tem bom senso, o ser humano que tem bom senso, tem consciência da sua inferioridade perante Deus. Ter consciência da sua inferioridade perante Deus é ter um certo conjunto de valores, de discernimento, de maturidade, de sensibilidade. Estamos chegando lá, na questão 621. Na filosofia, o próprio Descartes, depois de escrever um pouco sobre consciência, vai chegar a dizer que a consciência não pode ser definida. Há um problema conceitual de definir consciência, porque quem define consciência é alguém que está mergulhado na própria consciência. É a mesma coisa de definir o pensamento. Para a gente definir uma coisa do ponto de vista metodológico científico, pelo menos do ponto de vista epistemológico, há que se afastar do objeto observado, para ao afastar, observá-lo com isenção, com imparcialidade, e aí poder avaliá-lo, poder estudá-lo. Como é que eu defino, por exemplo, o pensamento? Para eu definir o pensamento, eu tenho que usar o próprio pensamento. Eu estou mergulhado nele. Consciência é a mesma coisa. Eu sei que está complicado, nem eu estou entendendo direito. Mas a consciência é um atributo humano. E uma das mais belas definições que a filosofia dá é quando se diz que a consciência é um atributo humano, uma das funções humanas mais sofisticadas, mais elaboradas, difíceis de definir e que tem a ver com a certa capacidade que o indivíduo tem de se opor ao mundo. E eu vou explicar. A consciência dá ao sujeito essa sensação de distância, permite que ele tenha uma sensação de distância em relação ao outro e separando o outro de si mesmo. O mundo e eu. Observador e observado. Essa sensação de que eu estou sendo observador de alguma coisa, essa sensação filosoficamente pode ser considerada consciência. Quando eu estou observando um fenômeno, quando eu estou acompanhando algo, quando você está assistindo um filme, por exemplo, essa sensação de ser observador. Daí há sempre uma certa relação de oposição ao meio externo em relação a você mesmo. É uma função observadora. É essa capacidade que o indivíduo tem de ter essa relação com aquilo que não é ele. Aquilo que ele não é. Ora, só que a filosofia vai dizer, e quando essa distância é uma distância de si mesmo, ele se distancia de si mesmo para examinar a si mesmo,
e para permitir compreender melhor a si mesmo, porque a ideia de consciência é se afastar um pouco do objeto observado para entendê-lo melhor, para compreendê-lo mais e para integrá-la-se com ele. Daí ter consciência do mundo. O que é ter consciência do mundo? É ter uma certa distância simbólica, não é distância material, não é se isolar. É uma distância emocional simbólica para poder estudar o mundo, refletir sobre o mundo e poder integrar-se com o mundo, compreendê-lo melhor. Só que a filosofia vai dizer que esse fenômeno pode acontecer em relação aos estados interiores, aos estados emocionais, aos estados psíquicos. E é isso que é chamado de autoconhecimento. O autoconhecimento é a consciência que eu tenho dos meus estados psíquicos. Ora, mas a questão só está começando. Infelizmente. Ou felizmente. Porque existe a consciência da consciência, ou seja, quando eu tenho consciência daquilo que eu tomo consciência, e eu tenho consciência que eu tenho consciência, isso se chama autoconsciência. A autoconsciência é quando eu tenho consciência que eu tenho consciência. E, portanto, é uma função das mais sofisticadas, porque tem a ver com algo que não é necessariamente refletido. Consciência é um processo que pode exigir reflexão, mas ao tomar consciência, eu acabo me encaminhando para a autoconsciência também, como um mecanismo praticamente automático, segundo os estudiosos. Mas a verdade é que, saindo do âmbito da filosofia, a coisa complica ainda mais. Porque as ciências psicológicas até hoje não se entendem a respeito da consciência. Desde a psicologia laboratorial experimental do século XIX, com os grandes laboratórios da Alemanha, particularmente na Alemanha que começaram os primeiros laboratórios de psicologia experimental, é que começou-se a considerar a consciência como um processo psicológico básico, em que eu percebo o real e percebo o meio, tenho, portanto, a atenção, a vigília e a percepção do mundo real. Dos fenômenos que eu consigo apreender, que eu consigo assimilar. Essa é a ideia. No behaviorismo radical, o comportamentalismo norte-americano, uma das doutrinas psicológicas mais famosas, desde Watson até Skinner, vemos que a consciência é definida como sendo ter conhecimento de algo. Especialmente algo do meio, já que o behaviorismo, o comportamentalismo, se baseia em examinar os repertórios ambientais que produzem o meu comportamento. O comportamento é ditado pelo meio, nessa análise psicológica. Nessa compreensão psicológica, o meu comportamento é ditado pelo meio. Então eu tenho que ter consciência do meio. Então quando eu tomo conhecimento das coisas do meio, quando eu percebo as coisas, eu tenho consciência. E foi essa definição que ficou em voga durante muito tempo, a ponto de ser associado também ao senso comum, à prática popular que diz que o indivíduo de consciência é um indivíduo esclarecido. É um indivíduo que tem cultura, que tem informação, que tem conhecimento. Mas não é verdade. Basta ver um médico, especialista no sistema respiratório, um pneumologista, que sabe dos malefícios que a nicotina causa, e as mais de 70 substâncias que estão contidas no cigarro, inclusive petróleo, que sabe que vai conduzi-lo a um enfisema pulmonar, a um câncer de boca, de garganta, de língua, e não obstante o conhecimento que tem, e poder tratar os pacientes desses problemas, permanece fumando e consumindo nicotina. Basta perceber o conhecimento que temos de muitas coisas e não necessariamente a conduta em consonância com aquilo que a gente conhece. Conhecimento não é necessariamente consciência. E essa é uma colocação importante que inclusive foi especulada por Jung, foi discutida por Jung. Na psicanálise, consciência, embora os avanços que a psicanálise proporcionou, consciência seria uma dimensão do aparelho psíquico, expressão usada por Freud. O aparelho psíquico é uma espécie de sistema e a consciência é como se fosse uma ponta de uma caneta, uma parte ínfima da estrutura psíquica, já que a psicanálise defende a ideia de que o inconsciente predomina sobre nós. Há uma metáfora na psicanálise de que o inconsciente é a polpa de uma maçã e a consciência é a sua casca. Ou, mais tarde, foi utilizada a metáfora de uma casca de noz jogada sobre o Oceano Pacífico. A casca da oleaginosa seria a consciência e todo o oceano seria o inconsciente. A predominância do inconsciente sobre nós. A ponto de alguns chegarem a dizer que mais de 90% do nosso padrão comportamental é de natureza inconsciente. E a consciência é apenas o fenômeno de vez em quando, se dar conta desses conteúdos inconscientes.
Daí a teoria da psicanálise especula que de vez em quando a gente consegue ter um pouco mais de consciência dos nossos impulsos predominantes, dos nossos desejos, da nossa libido, expressão freudiana, graças à psicanálise, que vai fazendo com que você vá se conhecendo um pouco mais e vá percebendo esses conteúdos, graças aos sonhos e à análise dos sonhos, aos atos falhos, aos xistes, às brincadeiras, e mais tarde a imaginação ativa, que era um processo de construção de imaginação através da escrita e da indução de uma imaginação para que os conteúdos inconscientes pudessem ser jogados para fora. Mas ainda assim, nessa teoria, você consegue compreender pouca coisa do inconsciente que sempre vai predominar sobre você. E o único jeito é você aceitar isso e tentar, de alguma forma, ir lidando com isso, quebrando o menos possível os cacos à sua volta. Essa é a ideia da teoria psicanalítica e assim por diante. Vamos encontrar mais tarde Carl Gustav Jung, já idoso, década de 50 mais ou menos, discípulo da psicanálise tradicional, escrevendo um livro chamado Resposta a Jó, e começando a avaliar, desde o livro A Natureza da Psique, quando Jung fala ipsiliter o seguinte: a consciência e a natureza dela é um enigma cuja solução eu não conheço. Da mesma forma que um raio de luz que reflete sobre mim, eu consigo captar poucas manifestações, poucos aspectos do facho de luz, porque em algumas gamas eu não consigo perceber com meus olhos. A consciência é essa luz cuja natureza eu desconheço, ele vai dizer. Mais tarde, no entanto, ele volta ao tema da consciência e vai associar a consciência a um processo de amadurecimento, de despertamento, que ele chama de individuação, quando o indivíduo começa a tomar e assimilar para si os conteúdos que estão inconscientes. Ele vai dizer que quando o ego começa a olhar para si, ele dizia na segunda metade da vida, quando começa a assimilar os conteúdos internos, começa a assimilar aquilo que é inconsciente, aquilo que é sombrio, o indivíduo está entrando num despertar de consciência. Está desenvolvendo a sua consciência. Essa ideia, portanto, é uma ideia que Jung vai, de alguma forma, afastar um pouco o seu pensamento da psicanálise, mas é uma ideia ainda muito pálida. Apesar de ser grandiosa, maravilhosa, a ideia de que o indivíduo pode tomar consciência. Ele dizia que a segunda metade da vida, situava mais ou menos aos 40 anos, embora esse número, essa coisa não pegue de maneira absoluta, porque ele dizia que os 40 anos iniciais seriam o período das conquistas do ego. Profissão, família, conquistas materiais, patrimônio, se for o caso, conquistas intelectuais, as conquistas de fora. E a partir da segunda metade da vida, o sujeito começa a perguntar: e agora, para onde eu vou? As conquistas egóicas eu já conquistei, e agora? E ele começa a viajar para dentro. E começa a fazer conquistas mais interiores. É esse período que Jung chama da consciência. Em que pese, há muita gente que chega aos 80 anos, que chega aos 120 anos, que vai para uma próxima encarnação e não entrou nessa fase. Não é tão simples assim. A verdade é que a consciência começa a ser examinada também em experimentos. Wilder Penfield, o neurocirurgião do Canadá, em Montreal, fazendo uma cirurgia com a paciente, toca sem querer com um bisturi na área do cérebro da paciente, que está em temperatura muito baixa, portanto, impedido com aquela temperatura muito baixa dos impulsos eletroquímicos do cérebro, e, portanto, em tese, com o cérebro, portanto, desligado, entre aspas, impedido de funcionar, a paciente começou a cantar, e a cantar uma música que mais tarde ele investigou, uma música que sua mãe cantava quando estava grávida dela. Esse homem, que é uma referência na neurologia, na história o nome dele está na história da neurologia, começa a investigar sobre consciência e sobre memória. E vai dizer que há um aspecto da consciência que não é um aspecto material. Um aspecto que não parece ser cerebral. Que a consciência tem um aspecto que não depende do cérebro para se manifestar. Abrindo espaço para uma série de investigações que vai culminar em Stanislav Grof, considerado por muitos o pai da psicologia transpessoal, uma psicologia que considera a dimensão espiritual. Grof, que utilizou LSD número 20 e número 25 com seus pacientes, numa época que era permitido, induzindo eles a estados de consciência alterada. Mais tarde ele vai dizer que há estados de consciência alterada e há estados alterados de consciência.
Os estados de consciência alterada são patológicos. E os estados alterados de consciência são estados anômalos, mas não patológicos. Quando o LSD foi proibido, ele que já tinha 40 anos de experiência com psicóticos e esquizofrênicos, conseguiu viajar pelo mundo e elaborou uma técnica respiratória que induziu o paciente ao transe semelhante ao LSD, da hiperventilação, da respiração taoísta, mais tarde chamada respiração holotrópica, para induzir os estados de transe que ele queria. E através dos transes ele percebeu que a consciência é algo que vai além do cérebro. O livro best-seller dele e a obra que inaugura essa mentalidade se chama Além do Cérebro, quando ele averigua e faz uma revisão de bibliografia na área da ciência a respeito do assunto. Mas Ken Wilber, considerado o Albert Einstein da consciência, o maior teórico da consciência até hoje, esse homem notável, e aqui para nós, não terminou nem a graduação, porque vivia em percalço. Quem me contou isso foi André Luiz Peixinho, que nem chegou a se formar. Essa mente privilegiada, que escreveu uma obra chamada Deus Social e mais tarde começou a se especializar em meditação em estados de consciência. Wilber, na sua obra-prima chamada O Espectro da Consciência, vai fazer uma revisão de literatura das teorias psicológicas e vai tentar resolver um problema sério na área da psicologia, que são as escolas psicológicas, todas elas com a visão de homem e visão de mundo, do behaviorismo à psicanálise, da psicologia humanista à psicologia transpessoal. Todas elas têm efeito positivo, todas elas têm limitações, todas elas estão certas, de alguma sorte, e todas elas são antagônicas entre si e inconciliáveis. E o Wilber vai defender que o problema é que a gente não entende o psiquismo humano. Vai dizer ele, nessa obra, O Espectro da Consciência, que a consciência não é uma função localizada, não é uma habilidade específica limitada ao ser humano, não é um repertório específico, mas ele usa a metáfora do espectro da luz. A luz tem faixas de irradiação do infravermelho ao ultravioleta. Tem, portanto, camadas. E a consciência, em vez de ser uma localização neurológica específica ou uma função psíquica específica, é um faixo, é um espectro. E o Wilber vai dizer, todas as terapias estão certas, porque todas as terapias também estão erradas, porque todas elas, na verdade, alcançam uma faixa desse espectro de consciência. Trocando em miúdos, tem gente que precisa de Freud. Já tem outros que precisam de Jung. Tem outros que precisam de psicodrama. E tem outros que, louvado seja Deus. Ele vai dizer que todas as terapias psicológicas e corporais têm a sua finalidade e alcançam um espectro da consciência. E o erro foi tomar uma parte do espectro como todo. E vai concluir a sua tese dizendo, durante muitos anos eu admirava tanto a teoria freudiana quanto a filosofia budista, mas elas são antagônicas. Porque Buda, em toda a sua obra, defende a ideia de que é necessário diminuir e implodir o ego. E a teoria psicanalítica defende o fortalecimento do ego. E eu pensava comigo, esses dois homens são gênios, não podem estar errados. E eu percebi que eles estão falando de espectros diferentes da consciência. Em certos aspectos é necessário se fortalecer o ego, para lidar com algumas coisas. E ao mesmo tempo, em outros aspectos, é necessário implodir o ego para dar espaço a outra coisa maior do que o ego. Wilber foi sensacional, é uma referência, mas a consciência continua sendo um desafio. Talvez o maior neurologista vivo da atualidade, Antônio Damasio, português, referendado por muitos, se não é o maior, um dos maiores, lançou uma obra há alguns anos, poucos anos, chamado O Mistério da Consciência. Eu li cerca de 500 páginas da obra. Ele levanta as teorias da consciência, faz raciocínios brilhantes para acabar a obra. Eu vou dar spoiler para a obra, se alguém quiser ler, já foi. Ele conclui a obra dizendo que a consciência é um mistério mesmo. Que realmente é um mistério. É porque ele é um teórico admirável, mas é materialista. E o materialismo tem as suas limitações. Para entender a consciência, que tem uma dimensão espiritual. A falência do materialismo. Essa é a ideia. Gabriel Delany, o discípulo de Allan Kardec no século XIX, vai fazer uma profecia que está se cumprindo. Ele vai dizer mais ou menos assim, da mesma forma, disse ele, década de 80 e 90 do século XIX,
Da mesma forma que hoje, dizia ele no tempo dele, a astronomia está precisando da física para entender o universo, se transformando em astrofísica. Dia virá que as ciências do comportamento necessitarão do espiritismo para entender o ser humano de uma forma integral. A profecia tem se cumprido. No item 88 da obra O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Olha a resposta do mundo espiritual. Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. O espírito é, se o quiserdes, uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea. Eu poderia dizer um espectro. Kardec, na 88A, diz: essa chama ou centelha tem cor. Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos purificado. A consciência, portanto, é uma dimensão do ser humano que é imanente, está dentro, e ao mesmo tempo é transcendente, está fora. Ou seja, a consciência é um aspecto do ser humano que precisa de interiorização, mas precisa que a gente se agigante, que a gente transcenda, que a gente supere aos nossos limites para conseguir acessar. É transcendente, está fora, está dentro. Está fora de nós no sentido do nosso limite. E ao mesmo tempo está dentro de nós como uma semente que está ali em potencial. Immanuel Kant dizia na sua época: duas coisas me fascinam na vida: o céu estrelado acima de mim e uma lei moral dentro de mim. Se Kant lesse Allan Kardec, porque Kant era antes de Allan Kardec, ele ia ficar entusiasmado. Porque Allan Kardec vai dizer que o céu estrelado fora de mim e uma lei moral dentro de mim é a mesma coisa. É a mesma coisa na ordem do universo, porque é a consciência. A consciência é um potencial em nós, é um Deus interno. A consciência é aquela dimensão nobre que os espíritos disseram que está a lei de Deus. Ou seja, é aquilo que os psicólogos transpessoais e alguns estudiosos chamam de superconsciência. A consciência que está no Livro dos Espíritos, que tem a lei de Deus, é a chamada superconsciência. É o potencial que está dormindo dentro de nós. É o Deus interno de Platão. É o Cristo interior. O que significa dizer que na consciência há um sentido evolutivo. Há um sentido evolutivo de progresso na consciência. Ou seja, à medida que eu evoluo, e aí que está a sofisticação da evolução espiritual que o Espiritismo ensina. O Espiritismo fala de evolução, mas não é uma evolução simples. A evolução espiritual tem a ver com a evolução da consciência. Em outras palavras, à medida que eu vou evoluindo, você pode entender de duas maneiras. Ou eu vou acessando cada vez mais essa consciência e me integrando a ela, vou ficando cada vez mais conectado à consciência, porque de vez em quando eu não estou conectado a ela. Mas à medida que eu evoluo, vou me conectando mais plenamente com ela, vou ficando mais consciente plenamente, vivendo de acordo com a consciência. Ou, se você quiser, à medida que o tempo passa, a minha consciência vai se desenvolvendo, está tudo lá. Mas aquilo que no espírito evoluído é uma árvore, em mim é uma semente. Mas o que eu tenho, ele tem também, só que nele está desenvolvido. E em mim está em germe. Essa é a ideia. No item 835, Kardec pergunta sobre liberdade de pensar e liberdade de consciência. E os espíritos respondem dizendo: a consciência é um pensamento íntimo, como os outros pensamentos, o homem tem o direito de pensar, tem também a liberdade da sua consciência. Quando eu li essa questão, eu fiquei intrigado. A consciência é um pensamento íntimo como todos os outros pensamentos. Olha que os espíritos estão usando a expressão pensamento para designar várias coisas. Se a consciência é um tipo de pensamento, é porque existem outros tipos de pensamento. É um pensamento íntimo. Que pensamento íntimo é esse? Que crença é essa? Crença também é uma espécie de pensamento. Que pensamento íntimo é esse que os espíritos dizem? Depois de muito pensar, você localiza na obra espírita algumas afirmações do mundo espiritual quando diz assim: o seu anjo de guarda, quando quer acessar você, influencia você de tal forma que é aquela voz da consciência que diz para você o caminho que você deve se conduzir. Essa voz da consciência é um pensamento íntimo. Mais tarde, em Esquecimento do Passado, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec volta à questão e vai dizer: os erros que o espírito praticou, ele reencarna, não lembra dos erros, mas traz as tendências e a reminiscência dos equívocos praticados. Eu diria em linguagem psicológica, a consciência de culpa.
E esses erros que foram praticados ficam como uma voz da consciência para que o indivíduo não repita os mesmos erros. A consciência é um pensamento íntimo. Eu sei que estamos chegando já no horário. Daqui para meia-noite a gente acaba. Tô brincando. Mas eu gostaria de finalizar com alguns casos, bem rápidos. Um deles eu já contei aqui na casa, já contei várias palestras, que é o caso, eu vou contar mais resumido, que está em Ação e Reação, de André Luiz. O caso de uma mãe que é expulsa de casa. Ela cuidou da filha, o marido abandonou quando soube que ela estava grávida, ela teve que renunciar, inclusive, à carreira dela de atriz, foi ter trabalhos de costureira, trabalhos mais modestos, para dar atenção à filha. Quando a filha se torna assim mais adulta, se relaciona com uma pessoa, não tendo condição de morar em uma própria casa, vai morar com a mãe. Chega um momento que a filha, que já havia se tornado leviana, a história é muito longa, se tornou leviana, se associou com o marido e resolveu expulsar a mãe de casa. Aquela mãe que a vida inteira cuidou da menina. E o dia que essa mãe foi expulsa, a obra não disse se foi aqui no Brasil, na Europa, não sei, mas estava muito frio, um inverno rigoroso. A mãe olhou para a filha, as malas na porta de casa, e a mãe diz assim: minha filha, olha como está. Está muito frio. E ela disse: e daí? Não quero nem saber, você vai sair hoje. Porque eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz. E a mãe foi para a rua. Viveu um tempo da miséria, o mundo espiritual tem os seus artifícios, ela reencontra uma colega de infância que recebe ela na sua casa, ela mora o resto da vida na casa dessa colega, dessa amiga, desencarna, vai para o mundo espiritual, e a menina, a jovem, foi ser feliz, entre aspas. Com uma vida atribulada, de vícios, topando aqui e acolá, é claro que não durou muito tempo, acabou desencarnando prematuramente. A consciência de culpa nunca escapou. Porque a gente acha assim, fez uma maldade, nem se arrependeu, nem tinha sensibilidade. Você sabe? Você estava dentro da pessoa? Você não sabe como foi aquilo. André Luiz conta que os anos passavam e ela tentava anestesiar a consciência com os prazeres materiais. Bem, você sabe o que é isso. Você pode imaginar que tipo de prazeres, os excessos de toda sorte. Uma vida promíscua, uma vida de excessos, enchendo a cara para anestesiar a consciência. E ela desencarna, quando chega no mundo espiritual, cega, sofrendo no além, a própria mãe vai resgatá-la, só que não se faz visível a ela, porque aquilo seria... Ela dizia no umbral: eu só não quero encontrar minha mãe após a morte, porque para mim será a maior dor encontrar aquela que tanto prejudiquei. Nunca esqueci dela. E aí o espírito vem, se disfarça, não se apresenta, e quando vai encaminhá-la para um tratamento numa colônia, fala: minha filha, confia em Deus, etc. Ele diz: quem é esse anjo que fala comigo, que me lembra a voz da minha mãezinha? Mas o que eu quero destacar é que em todo o tempo, o sofrimento que ela mais sentia era frio. Ela estava há anos morrendo de frio no mundo espiritual. Olha como a nossa mente é louca. Olha como a nossa consciência é. Aquela noite de frio que ela expulsou a mãe, ficou na consciência dela. Aí você entende porque quando suicida, por exemplo, extermina a própria vida. Ele fica sentindo, às vezes, a repercussão do suicídio no além. Não é pelo aquilo que aconteceu no corpo. Não é pelo tiro que deu na cabeça, ou pela deformação material de ter se jogado de um lugar alto. É pela consciência de culpa, é o complexo de culpa. Porque eu posso também sentir dores no além sem ter feito nada disso com o próprio corpo, mas ter caluniado alguém. Ter massacrado a vida de alguém com intrigas. Porque tem gente que é assim. Tem gente que não mata alguém com a arma, mas mata a pessoa e deprime a pessoa com a calúnia. São pessoas sem consciência. E chegam às vezes no mundo espiritual como homicidas. Essa semana eu entrei no supermercado, alguém me abraçou, chorou. E falou comigo: agora eu tô me libertando da mágoa de você. Eu disse: então me diga o que foi que eu fiz, para pelo menos ter consciência do que foi que eu fiz. Ah, não, é porque eu participava do estudo do Evangelho, e aí alguém falou que os comentários que eu fazia no Evangelho você não gostava não. Aí eu fiquei magoada com você e saí. Eu disse: por que você não veio a mim conversar comigo? Porque tem pessoas psicopatas que botam palavra na sua boca e dizem coisas. Quer dizer, uma pessoa que fica dizendo o que eu disse, colocando palavras em minha boca, isso é comum em todos nós. Quantos de nós não passa por isso?
Certa vez eu estava numa palestra, eu levantei a sobrancelha assim, com uma colocação que alguém fez, a pessoa disse, aí, ó, concordou. Quer dizer, ela interpretou a minha reação, e aí depois espalha que eu concordei. Então, vocês vejam como são as coisas. Isso é consciência. Certa vez um professor meu, na área de psicologia, me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele diz o seguinte, nas práticas psicoterapêuticas, o terapeuta só leva o sujeito até onde ele já conseguiu ir. Porque a psicoterapia tem a ver com relacionamento. É o relacionamento que muda as pessoas. São os relacionamentos, por isso que a gente evolui intelectualmente sozinho, mas moralmente a gente evolui com os outros. E ele me disse, na interação, o terapeuta não leva apenas a sua bagagem teórica e o seu entendimento da natureza humana, mas suas experiências e suas vivências. Ele consegue ir e levar o sujeito até onde ele já foi. E eu fiquei pensativo com aquilo e fiquei pensando no aspecto espiritual da coisa, né? Aí a gente vê o guia espiritual, espírito evoluído, com aquela consciência já evoluída, tendo autoridade moral para nos dizer. Um outro caso, Cipriana, No Mundo Maior. Também já contei isso aqui. Capítulo 5, O Poder do Amor. Um caso triste. Um encarnado com diagnóstico de esquizofrenia e um desencarnado obsidiando de maneira pertinaz, um cruel obsessor. O encarnado era um filho adotivo que matou o próprio pai. O pai adotou ele, mas era um indivíduo assim meio grosseiro, também cuidava do menino na base da ignorância, da arrogância, botou o menino para trabalhar no seu comércio, o menino foi crescendo, também por ingratidão dele e por animosidade com o pai, mais tarde exigiu o dinheiro de tantos anos trabalhando com o pai, aquilo gerou uma briga e o menino assassinou o pai. O pai, anos, se tornou obsessor daquele sujeito e desarticulou a ponto de gerar uma esquizofrenia. Clarencio, André Luiz, ajudando, dando passe, falando com um, falando com o outro. O obsessor ficava só de braços cruzados assim, olhando para ele. Impassível. E ele tentava sensibilizar, e aí chegou para André Luiz, olha, o que a gente podia fazer, a gente já fez. O magnetismo, os passes, etc. Agora, somente uma alma que ama profundamente pode fazer o que a gente não faz, porque a gente fez as técnicas. Só que a gente precisa de um coração que ama profundamente, um amor sublimado. Aí chamaram Cipriana. Cipriana chegou, aqui para nós, o que Cipriana falou, eu até falo mais, melhor. Mas não foi as palavras dela, foi aquilo que se irradiava dentro dela. Ela chegou na frente dos dois, de tal forma, estava obsessor e obsidiado, dormindo, desdobrado no corpo. O obsidiado, quando viu ela, e estava em processo de briga com o outro, quando viu ela, se ajoelhou e é Maria de Nazaré, né? Porque o espírito evoluído feminino daquela, achou já que era a mãe de Jesus, começou a chorar. Ela pegou o espírito no colo, começa a falar, conversar, etc. E se aproximou do outro. E aí disse, meu filho, você está sofrendo, você foi vítima de uma situação terrível, mas você não acha que ele é o maior sofredor? O que ele fez para ele mesmo te matando, você sabe que a vida continua. Você está há 20 anos ali perseguindo, 20 anos, você perdeu o seu tempo, 20 anos, perseguindo o outro. E na desculpa de que é vítima, você está se tornando um bicho pior do que ele. Porque a gente às vezes faz isso, né? A gente é magoado e aí a gente dá o troco e fica pior do que o outro. Mas a gente foi a vítima. E aí, meu filho, você está dizendo para mim que não... Porque ele dizia, eu não vejo jeito. Perdi o amor e a esperança pela humanidade. A humanidade é feita de interesses apenas. E cada um por si, etc. A vida é sofrimento mesmo e a gente tem que se vingar. E ela disse, você está dizendo que não há, então, alternativa para isso? Então eu vou lhe contar a minha história. Na minha última encarnação, eu tive 2 filhos, os 2 foram assassinados. 2 filhas que se desencaminharam. A linguagem de Cipriano é sutil, né? É uma linguagem bem... Traduzindo, se prostituíram, caíram na prostituição. Eu, mais tarde, contraí uma doença. Possivelmente ela contraiu uma lepra, o mal de Hansen. Meu marido, quando viu que eu estava doente, me abandonou. Então eu fiquei sozinha, filhos mortos, filha em prostituição, com lepra e marido que me abandonou. E você quer dizer para mim que eu não sei o que é isso? Você pode tirar benefícios da dor. E eu sei o que é tirar benefícios da dor.
É construir um patrimônio interior com isso tudo. É crescer e se agigantar espiritualmente e ficar bem. Depois de um pouquinho de conversa, o obsessor já estava no colo dela também chorando, pedindo perdão, etc. Por quê? Não eram as palavras. Era a irradiação. Os espíritos superiores, eles vivem no clima psíquico difícil de colocar em palavras. É esse clima psíquico que é a consciência. Porque a consciência, a lei de Deus, não é uma Constituição Federal que está escrito uma coisa. A consciência é um estado interior. O que Jesus fez ao descer na terra para falar as bem-aventuranças, as parábolas, era uma tentativa dele de colocar em palavras o estado psíquico, o clima psíquico que ele respirava. Porque a lei não é um texto, é uma sensação. Ele tentou traduzir em texto, em uma obra sagrada. E é por essa razão, meus amigos, que esses espíritos evoluídos, eles batem o olho e conseguem fazer uma leitura psíquica adequada das pessoas. Eu fico impressionado como Jesus travava contato com as pessoas e fazia uma leitura psíquica das pessoas. Por quê? Porque ele tem bilhões de anos na frente. Vou fazer uma comparação grosseira. Pegue uma mãe e um menino, um filho pequeno, bebê. Quantas vezes a mãe, já conhecendo tanto o filho, que sabe o que o filho vai se fazer? Antecipa o comportamento do filho. Agora pega um espírito como Jesus, que já realizou os processos evolutivos. Emmanuel chega a dizer que as estrelas e os planetas onde ele reencarnou para a evolução dele já não existe mais. Foram consumidos pela poeira das estrelas. Está lá em A Caminho da Luz. Um espírito que quando a Terra estava sendo formada, ele já era puro. Então quando você vê Pedro dizendo para ele: Senhor, eu acho que o senhor está errado. Imagina a dimensão. Que Pedro era mais velho do que Jesus, velho em idade biológica. E se falava sempre que o mais velho era o patriarca mais importante, né? Aí houve aquela discussão de Abraão, e Jesus falou: e antes que Abraão fosse, eu já o era. Ele estava falando no sentido espiritual, que ele era o irmão mais velho. Daí ele fazia a leitura psíquica das pessoas. Como ele fazia a leitura psíquica? Hilário Silva conta que estava ele e os apóstolos passando por uma região, após passar pela Samaria, e aí pediu abrigo ao Senhor e um pouco d'água. E o indivíduo tratou todo mundo mal, xingou, meteu um palavrão em todo mundo e quase ameaçava dar pontapés. Era um indivíduo ignorante, grosseiro. E Jesus, educadamente, foi adiante. Os apóstolos ficaram indignados. Pedro, João e Tiago queriam pegar o outro na mão, mas foi apaziguado. Aí na cidade mais próxima, cidade vizinha, encontra uma mulher que não apenas oferece água, mas também oferece abrigo na própria casa, que era comum na tradição do Oriente, oferecer a própria casa ao estrangeiro que passava. Convida para receber acolhimento. Jesus então sorri, agradece, só aceita a água com os apóstolos. E quando passa adiante, Hilário Silva disse que Pedro, como foi bem lido aqui na mensagem recebida por nosso Jorge, Pedro, que simboliza muito da nossa humanidade, né? Das nossas ambivalências. Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, eu fico imaginando a diferença no reino dos céus para aquele brutamontes que a gente viu e para essa mulher delicada e sensível, sutil. Jesus sorriu, já havia feito a leitura psíquica. O que você não sabe é que nos próximos anos eles dois vão se conhecer e serão marido e mulher. Porque é da lei que aquele que tem mais consciência conviva com aquele que está na retaguarda. Porque sempre há aqueles que estão à frente de nós nos ajudando e nós ajudando alguns que estão atrás de nós. A lei da evolução é de cooperação. E através da convivência ela vai amadurecer, evoluir, e ele vai ficar com um pouco dentro dele da docilidade, da ternura e da inteligência emocional dela. Olha só que coisa! Botemos as nossas barbas de molho. Para concluir, só 2 itens mais. Na obra Herculanum, uma obra psicografada por uma médium russa, a vida dessa médium é extraordinária, Vera Krizanovska. Essa mulher foi uma das maiores médiuns do século XIX e século XX. Muito desconhecida, infelizmente. Psicografia mecânica, psicografava em vários idiomas, inclusive tem obras dela toda psicografada em francês, ela era russa. A obra dela é tão extraordinária que a Federação Espírita Brasileira fez questão de traduzir algumas obras para o português. As notáveis mensagens de Rochester que ela recebeu.
Na obra Herculano, existe um fato primoroso, quando um soldado romano, está com Jesus quando ele está preso, e ele foi o soldado designado para vigiar Jesus à noite, passar a noite vigiando o prisioneiro, para que o prisioneiro não tentasse alguma fuga, e entabula um diálogo com Jesus, fica impressionado com Cristo, a ponto de sensibilizar-se. Chega o momento do diálogo, que esse soldado olha para ele e diz assim: Senhor, eu quero lhe dizer que eu aceito ficar no teu lugar. Abro a cela, o Senhor foge, e eu fico no teu lugar. Dou a minha vida por ti. Aceito isso. Será um motivo de alegria. E Jesus teria respondido conforme o livro: agradeço-te muito e aprecio o teu devotamento, mas não posso aceitá-lo. Acaso consideras o meu sacrifício menor? Se houvera de permanecer nesse mundo em que me é tão difícil praticar o bem? Não, meu amigo. Eu não deploro a minha sorte, a mesma sorte que tiveram os profetas que vieram antes de mim. Mas não supunhas também que eu desdenhe o teu sacrifício. E o livro diz, olhando em derredor, como se visualizasse algo que não estava ali no ambiente, na sua visão profunda, continuou dizendo: pois tu hás de morrer por mim. Eu estou a te ver nas chamas de uma fogueira que te espera, mas isso não será por agora. E como se quisesse rechaçar a longínqua visão, esfregou os olhos e se concentrou. Esse livro é um livro de credibilidade, por isso que eu estou citando. O livro tem uma nota de rodapé dizendo assim: Jan Hus, queimado pela Inquisição em 1415. Ou seja, um espírito como esse, ele conseguiu antecipar 1400 anos depois de algo que ia acontecer. Eu não sei como é que é esse processo, mas quando você lê há 2000 anos, ele conversando com Públio Lentulus, e ele dizendo: está no teu querer pegar agora e seguir-me, ou daqui a alguns séculos. E Emmanuel escreve na obra de Clóvis Tavares, Amor e Sabedoria de Emmanuel: realmente eu não segui ele naquela época, e só 1500 anos depois, como Padre Manuel da Nóbrega, é que eu pude entregar-me à evangelização. O que eu quero dizer com tudo isso é que ele antecipava as coisas porque ele já percorreu. Não é que o livre-arbítrio da pessoa mudou. Quando ele antecipa a traição de Judas, além daquela evidência de ter pescado psiquicamente a sua telepatia, ele já passou por esses processos. Quando ele diz a Pedro: Pedro, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Talvez seja um símbolo, o galo cantar, o entardecer do despertar da consciência. Antes que o galo cante 3 vezes, antes que a tua consciência desperte, tu me negarás 3 vezes. Que é o que acontece com todos nós. A consciência, meus amigos, portanto, tem esses dois, no nosso nível, tem esses 2 estágios. O primeiro estágio, se dar conta do significado profundo da vida, é a estrada de Damasco de Paulo. E o segundo estágio, que está na obra Paulo Estevão, é quando Paulo é martirizado em Jerusalém, e Emmanuel diz que ele tem um êxtase, e sintoniza com a paz divina dentro dele, e já não experimenta nada mais. Já havia transcendido. Portanto, meu reino não é desse mundo. Isso está em João, capítulo 18. O diálogo que ele tem com Pilatos, e eu vou encerrar com esse tema central da nossa semana. Meu reino não é desse mundo, ele diz, conforme o Evangelho de João. Ele está diante do juiz da sua causa. Pilatos pergunta a ele sobre se ele era rei dos judeus ou rei de alguma coisa. E ele responde: meu reino não é desse mundo. Então tu és rei? É para isso que eu venho, para testemunhar a verdade. Interessante, ele está num processo penal do direito, e ele usa a linguagem do processo penal, a linguagem da testemunha. Ele era réu, mas ele estava dizendo que era a testemunha da verdade. E a testemunha de qualquer ordenamento jurídico, de qualquer prática, liturgia do direito, a testemunha que viu, é que presenciou. Ele dizia que ele testemunhava, que ele era a testemunha da verdade. E quem ouve a verdade, ouve a minha voz. Mas meu reino não é desse mundo. Jesus dizia a Pilatos, ele que era o governador espiritual da terra, estava se submetendo ao governador da Judeia. Estava dizendo que o poder que Pilatos tinha, político e temporário, era um poder que tinha permissão do alto, e por isso ele também se submetia. Mas quando ele diz, meu reino não é desse mundo, ele estava dizendo que o reino verdadeiro, espiritual, não pode ser material, porque é uma matéria transitória.
O reino verdadeiro é da consciência. Ele era uma consciência já. Um dia a lei de Deus andou sobre nós, a consciência andou sobre nós. Meu reino não é desse mundo, ele queria dizer que o reino é por interior. E que ele já havia alcançado esse reino. Portanto, não é desse mundo, que a gente pensa só nesse mundo, que é um mundo espiritual. Não, mas sobretudo dentro. Até porque quem sintoniza com a nossa essência espiritual interior, sintoniza também com o mundo espiritual que está fora. Porque são duas coisas da mesma realidade. Quando é que a gente vai dizer que o meu reino, que o meu paraíso, que o meu estado não é desse mundo, mas é do mundo interior? Quando é que chegaremos a dizer que eu carrego dentro de mim um estado, uma conquista que não é desse mundo de fora, mas é da consciência? Isso é uma conquista interna. Porque ao nos conquistarmos internamente, as coisas de fora se conquistam por consequência, por automático e por acréscimo. Parabenizamos, portanto, a casa querida Sheila, agradecemos a oportunidade, nesse momento tão contagiante em que o mundo espiritual confraterniza conosco, em que entes queridos, parentes nossos, ligados a nós, não apenas aqueles da casa, mas também aqueles que já desencarnaram e que voltam para conviver conosco, se confraternizam também. Tentam acessar a gente, tentam evocar em nós as lembranças, tentam nos induzir ao bem. Há alguns trabalhadores dessa casa que já desencarnaram e que aproveitam nessa oportunidade de vibração mais elevada, de alta temperatura espiritual, para também sintonizar com as nossas mentes. Dizemos, como disse José Silvério Horta, por Chico Xavier: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. De espírito reverente clamamos pelo teu amor, pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva. Nossa oração rompe a treva. Escuta-nos, mestre, e vem. Vem retificar nosso passo na tarefa corrigida. Sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e viva em nós. Faz de Jesus, de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento e a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara nossa esperança, socorre nossa pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado.